Vamos falar sobre hermetismo e alquimia. O tema que nos vamos centrar será sobre a tradição hermética, o corpus hermeticum, as fontes do hermetismo e a sua importância. Para quem nunca ouviu falar sobre hermetismo, certamente ouviu-se falar sobre o Antigo Egito. No século XIX dizia-se que toda a luz vem do Oriente, toda a iniciação vem do Egito. Quando pesquisamos sobre o hermetismo, encontramos sempre esta referência a uma personagem misteriosa chamada Hermes Trismegistus ou Mercúrio Trismegistus. E afinal, quem foi Hermes Trismegistus e que importância tem isto para compreendermos a nossa história? Quando nos aprofundamos, hoje cada vez mais estamos a perceber que o hermetismo é uma tradição sapiencial que nasce no Antigo Egito e a forma como conhecemos é o encontro da longa tradição egípcia com o helenismo. Esta palavra helenismo quer dizer a cultura grega antiga, que não era só da Grécia, mas de grande parte da bacia do Mediterrâneo até à Índia, e nessa vasta cultura que recebe no Egito essa tradição e traduz para o grego e traduz para os conceitos gregos. Tanto que nós conhecemos o hermetismo através de uns textos que foram conhecidos pelo nome Corpus Hermeticum, escritos entre o século I a.C. e o século II d.C. Para entendermos um pouco a importância que teve o hermetismo, podemos agora viajar no tempo até o início do Renascimento, ou até um pouco antes. Século XIII, na Península Ibérica, tinha havido as Cruzadas, a queda de Toledo, que era um bastião islâmico, e em Toledo tinha ficado disponível uma série de traduções de coisas que tinham desaparecido da Europa. Platão, Aristóteles, conhecimentos técnicos que os árabes preservaram das antigas tradições gregas e romanas e preservaram no seio da sua civilização e que na Europa estavam a reencontrar. E entre estes textos sapienciais, o do famoso Hermes Trismegistus, Mercúrio Trismegistus. Mas em árabe e fragmentário, mas o suficiente para circular pela Europa, despertar reflexões, pensamentos, diria eu, novos. Estamos a falar de um encontro com coisas que são antigas, mas é muito interessante porque observamos que na história, sempre que há um encontro com esta tradição sapiencial hermética, geralmente isso desperta reflexões e desperta coisas novas. O hermetismo parece que tem este condão na história de desconstruir o pensamento e as estruturas mais cristalizadas de pensamento para um abrir para novas reflexões. E assim foi com a queda de Toledo e depois quando nos aproximamos daquilo que nós conhecemos como o Renascimento. O Renascimento, no Brasil, Renascença, é precisamente o renascer de uma série de luzes da Antiguidade. E o Quattrocento italiano é marcado por esta descoberta e é isto que vai fazer o Renascimento, o pensamento moderno que nós conhecemos hoje. Poderia ser surpreendente para nós percebermos o impacto que teve o hermetismo no final da Idade Média. Quando, após a queda de outra cidade, de Bizâncio no caso, quando o monge Leonardo de Pistoia, em 1465, traz um original em grego do Corpus Hermeticum, nessa época tinha sido fundada há pouco tempo em Florença uma academia neoplatónica sob o patrocínio de Cosmo de Médicis, que terá dito a Marsilio Ficino, um monge dominicano neoplatónico que estava a traduzir Platão e que diz:
para de traduzir Platão, algo muito mais importante apareceu. Os textos de Mercúrio Trismegisto. Uau! Bom, publica-se e podemos pensar, quem conhece um pouco da história e da perseguição, as heresias, qual terá sido a reação da Igreja a estes textos no fundo, de um pagão, Mercúrio Trismegisto, do Antigo Egito? Qual terá sido a reação? Bom, a reação foi favorável. Durante este período, a historiadora Frances Yates tem um livro sobre Giordano Bruno e a tradição hermética, onde ela precisamente faz um levantamento de algumas reações de pessoas da Igreja, próximas do Papa, do Papado, que se perguntam entre si como devemos receber estes textos de Mercúrio Trismegisto. E a resposta é consensual. Devemos receber bem, porque expressam profunda piedade cristã. Cuidado apenas com o Asclépios. O Asclépios era um dos textos, desta compilação de textos, que podem incitar à magia. Efetivamente, quando nós ouvimos falar do hermetismo, evoca-nos sempre as três grandes artes do hermetismo: a magia, a astrologia e a arte das artes, a alquimia. Mas, neste período, estamos a falar do final do 400, é bem recebido na Europa, o hermetismo. E poderão achar isto estranhíssimo. Mas porquê? Como? Bom, há razões para isso. Por um lado, no final da Idade Média, início do Renascimento, existe a ideia, vai-se instalando na Europa a noção de que existia uma priscateologia, uma antiga teologia ou uma antiga sabedoria. É como se houvesse a crença de que há uma sabedoria imensa partilhada por Deus à humanidade de tempos a tempos, em ondas sucessivas, desde Adão, passando pelos profetas até Jesus. Porém, acreditava-se, estava ainda presente a memória na Europa de que tinha havido um profeta que não era da tradição judaica. Tinha havido um profeta de Deus que era nada mais, nada menos do que Mercúrio Trismegisto ou Hermes Trismegisto. Esta ideia não nasceu no Renascimento, nasceu, imaginem, no início do próprio cristianismo. Os pais da Igreja, como Lactâncio, estamos mesmo a falar século II, século III, Lactâncio ou Orígenes, acreditavam, e ao acreditarem, estavam a dar voz à crença de muitos cristãos, que Mercúrio Trismegisto tinha sido uma personagem histórica, uma personagem real, e que tinha sido um profeta de Deus, tal como Moisés, Abraão, mas Mercúrio. E, portanto, isso colocava estes textos do Corpus Hermeticum muito próximos dos textos canónicos, dos textos bíblicos. Nunca foram canonizados, considerados oficiais, mas eram de grande respeito. E esta ideia, na realidade, sobreviveu ao longo da Idade Média e de facto, tornou-se parte fundamental, por exemplo, imaginem, do Islão. No Alcorão, Mercúrio Trismegisto aparece, é designado como Idris e é assumido como um profeta, como tantos outros. Então, isto estava muito próximo, esta noção do Mercúrio Trismegisto. A sabedoria, os impulsos sapienciais do hermetismo regressam à Europa e são acolhidos. Se hoje em dia viajarem até à Catedral de Siena, na Itália, verão no piso da catedral, e não estamos a falar de um sítio escondido atrás de uma coluna, mas no pavimento central, vemos uma imagem grande de duas figuras barbadas e a legenda a dizer Mercúrio Trismegisto oferecendo as tábuas da lei a Moisés. Imaginem. Naturalmente isto era uma liberdade poética.
Ninguém sabia quando é que Mercúrio Trismegisto tinha vivido. Mas parecia verosímil. Se Moisés viveu no Egito, encontrou a sua missão espiritual no Egito, e Hermes, ou Mercúrio, é egípcio, por que não imaginar este encontro entre estas duas figuras em que Mercúrio teria iniciado o próprio Moisés? E reparem, isto não é heresia. Isto não passa como heresia. E, portanto, o resultado é que durante todo o Renascimento vemos desenvolver não só a filosofia hermética, mas também a arte das artes, a arte real, que é a alquimia. Eu sei que quando falo de alquimia pensamos logo Harry Potter ou um laboratório quase a explodir, com coisas a ferver, fumo. Bom, a alquimia foi sobretudo, e principalmente durante todo o Renascimento, uma forma de conceber um caminho espiritual. Uma forma de entender processos de transformação individual. E um dos primeiros no século XX a descobrir isto, imaginem, foi um psicólogo suíço, Carl Jung. Jung, ele próprio faz uma busca espiritual, uma busca na visão dele da psicologia, através de uma exploração individual, de uma observação individual, uma observação dos seus pacientes, mas ele chega à conclusão que no passado remoto, há 2000 anos, tinha havido uma forma de aceder ao princípio feminino da sabedoria, a Sofia, que estava presente no cristianismo, mas num tipo de cristianismo que foi perseguido e que foi designado como cristianismo gnóstico. Gnóstico vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Não no sentido de conhecimento teórico, intelectual, mas no sentido de conhecimento de experiência. Uma experiência transformadora. E havia muitos cristãos, no início do cristianismo, que acreditavam que Jesus Cristo tinha sido um mestre espiritual, que tinha ensinado como realizar um processo de transformação de maneira que todos os seres humanos pudessem tornar-se Cristos. Não apenas crentes, não apenas vinculados a um tipo de comportamento, mas Cristos, ou seja, seres humanos cuja consciência estivesse transformada para um estado espiritual avançado, que se ligassem diretamente ao Espírito de Deus, à inteligência de Deus, ou, no fundo, à inteligência universal. E Jung encontra nos textos desses cristãos primitivos, chamados gnósticos, encontra uma profunda inspiração. Mas considera que estão demasiado longe no tempo para serem totalmente operativos. Anos mais tarde, por uma série de acontecimentos, que falaremos mais à frente, ele descobre os tratados alquímicos renascentistas como formas daquilo que ele chama psicologia profunda, de transformação da própria psique. E falaremos nisso mais à frente. E isto marca o Renascimento. Marca o início de um pensamento impulsionado pelo hermetismo. O hermetismo considera que é possível conhecer a unidade fundamental da realidade, ou seja, considera que o ser humano está como que preso na ignorância, está preso numa forma de viver e de perceber a realidade que deforma a realidade, fragmentando a realidade, em que vemos as coisas não como elas são, mas a partir de um véu de aparência, em que nos parece que nós estamos separados do mundo e da realidade, parece que os objetos são separados entre si, parece que o tempo está quebrado em passado, presente e futuro, mas é possível realizar uma transformação
onde conhecemos o Uno, somos iluminados e passamos o centro gravítico da nossa consciência é deslocado de uma consciência egocêntrica para uma consciência universal, já não centrípeta, portanto de fora para dentro, mas centrífuga, de dentro para fora, solar, universal, e onde percepcionamos, temos uma experiência da realidade como uma realidade una, onde nós e os outros estamos conectados, somos fundamentalmente um, nós e todos os seres e toda a realidade, e o próprio tempo é percebido, é experienciado como uma unidade em que o passado, o presente e o futuro estão num presente eterno. E que o ser humano pode realizar, o ser humano é um microcosmo, esta é uma das ideias-chave em que o ser humano pode realizar a sua vida e pode fazer de si mesmo aquilo que ele quiser.